pastor Sinésio e o Pão Nosso de cada dia. Por quê? Esses dias aqui o Pão Nosso está tendo esse conteúdo especial, né? Tratando do tema como saber a vontade de Deus. E tudo isso faz parte, então, como eu estava falando agora há pouquinho, do ministério A Palavra Responde. Na primeira live eu falei sobre a caminhada eterna. Ou seja, eu estava comentando com vocês que essa jornada de como saber a vontade de Deus é uma jornada, é uma caminhada eterna. Ela começa aqui nesse mundo, mas vai terminar lá na eternidade. Essa é uma questão. A segunda questão que eu comentei com vocês é que a jornada de se descobrir a vontade de Deus começa com, nós nos tornarmos amigos de Deus. Quando nós nos tornamos amigos de Deus, nós damos o passo essencial. Eu disse que não tem uma sequência lógica, exceto esse passo. Ou seja, quem não se torna um amigo de Deus não tem como descobrir a sua vontade. Tá? Esse é um ponto importante. Na live de hoje nós falamos sobre conhecer os pensamentos de Deus. Então tratamos um pouquinho disso e mostrei o quanto Deus nos conhece e mostrei também que nós temos inúmeras maneiras de conhecer os pensamentos do Senhor a nosso respeito. Tanto no nível coletivo, pensando de uma maneira mais ampla, pensando no corpo de Cristo, como também pensando individualmente. Aquilo que Deus tem traçado para a minha vida. Ok? Então, isso aqui é uma introduçãozinha para te relembrando o que nós falamos, para dar a sequência. Então, hoje, sentindo o que Deus sente, se eu preciso e se eu quero saber a vontade do Senhor, eu preciso estar no compasso do coração dele, sentir o que ele sente, captar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está pensando, mas que Ele manifesta não só pela palavra, como nós vimos ontem, não só pelo Espírito, no caso, não só fala em alguns instantes conosco, às vezes Deus age de uma forma um pouco diferente. E é isso que eu vou dialogar hoje aqui com vocês. Muito bem. Eu não sei, como eu estou me baseando na questão amizades aqui, o ponto focal que é ser um amigo de Deus. Eu não sei se você já teve alguma amizade profunda, onde você e o seu amigo ou amiga, não importa aí quem seja, isso também pode ser entre cônjuges, no caso, que são verdadeiros amigos aí da sua vida, onde você consegue perceber o sentimento da outra pessoa. Às vezes a pessoa está até tentando disfarçar, ela está assim brincando, sorrindo, mas você consegue perceber algo diferente. Por quê? Por causa da convivência que você tem com ela, você percebe o sentimento. Você percebe tanto às vezes negativo, mas também percebe às vezes o sentimento positivo. Você consegue saber que aquela pessoa está com algo muito grande explodindo dentro do coração dela, ou algo que está perturbando ela. E isso, de certa forma, nós podemos pensar assim em relação ao nosso Deus. Por quê? Primeiro, Ele sabe o que nós sentimos. Então, Ele com propriedade sabe o que vai no nosso coração, nas nossas emoções. Ele sabe quando nós estamos alegres, quando nós estamos tristes, se nós estamos em paz ou não. Deus sabe do nosso coração, o tempo todo. Mas, como eu falei ontem dos pensamentos, eu consigo também discernir sentimentos do Senhor na minha vida? Sim, nós conseguimos, queridos. Eu queria contar uma coisa para vocês, que uma prática que eu tenho comigo já há muito tempo. E começou de uma forma, eu diria que não planejada, foi inesperada como começou isso. Um certo dia, ainda naquela fase já me aprofundando no relacionamento com Deus,
Eu acordei de manhã e quando eu sentei na minha cama assim ia me levantar já para me preparar para trabalho, essas coisas todas, eu senti uma coisa esquisita no meu coração. Eu sentia um peso, uma angústia, mas não tinha um porquê eu sentir aquilo. Não havia nenhum motivo para que eu estivesse angustiado, para que eu sentisse algum peso naquele instante. Então eu parei, fechei os meus olhos, tentando entender aquele sentimento, e Deus foi muito claro comigo. Tem problemas hoje no seu dia. Alguma coisa, eu sabia que alguma coisa ia acontecer comigo. Eu não sabia o que se tratava. Eu só tinha o sentimento que aquilo ia acontecer, que aconteceu alguma coisa durante o meu dia ali. Então, por conta daquele sentimento, eu fui para o meu trabalho, vamos dizer assim, com os sentidos aguçados, né? Atento ali, orando, vigiando, e olha, quando eu menos esperava, eu enfrentei um problema no trabalho. Aí, a partir daquele dia, eu adquiri um hábito que ele é quase constante na minha vida, até os dias de hoje. Quando eu me levanto pela manhã, eu paro um tempinho, eu procuro sentir, captar o que vai vir naquele dia, como é que está a situação daquele dia. E normalmente Deus me dá os alertas, não falando, apenas mexendo aqui dentro do meu íntimo, no meu interior. É curioso que alguns dias atrás, conversando com a minha esposa, ela falou, contando algumas situações que aconteceu aqui, né, com a gente, ela teve a mesma percepção, de certa forma. De levantar de manhã, eu olhar assim e falar, Deus, o que tem para hoje? E às vezes a gente sente que tem alguma coisa no ar, e aí a gente fica stand-by, né? Já preparado, orando, vigiando e assim por diante. Então, Deus fala, e às vezes alguma coisa que está dentro do nosso ser é um indicativo que algum problema está acontecendo fora, ou pode ocorrer, demanda oração, demanda intercessão por alguma razão. E uma vez, o filho do nosso pastor, ele dava aula para a gente, né, na escola bíblica, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele chegou assim para a gente, numa aula, e perguntou o seguinte, você, de vez em quando se sente angustiado, você se sente assim meio inquieto lá dentro? E eu falei sim, de vez em quando isso acontece comigo, né? E começamos a conversar na aula, e ele falou uma coisa interessante, toda vez que isso acontecer, é porque Deus está tentando falar com você, tentando de alguma maneira mostrar algo para você, e você não está percebendo. Eu guardei aquela coisa comigo. Sempre que surge um sentimento diferente, eu procuro orar, falei, Deus, o que é que o Senhor quer? O que o Senhor quer nos mostrar? Porque é uma maneira de Deus se comunicar conosco. O único problema com sentimentos, e ontem eu falei sobre sonhos, né? Falei sobre visões, e eu alertei que eles são meios que Deus comunica, mas nós temos que tomar cuidado com sonhos e visões, principalmente sonhos, porque nem todo sonho é de Deus, como eu disse ontem. Às vezes tem nada a ver uma coisa com outra. E os sentimentos também têm o problema com os sentimentos. Por quê? Porque sentimentos falam da nossa alma, falam das nossas emoções. E as nossas emoções podem ser afetadas por N coisas. Tanto que o profeta Jeremias, ele disse o seguinte, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, o coração, né, é enganoso. Então, por saber que o coração é enganoso, no caso, temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos. O rei Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, ele fala, né? Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então Deus fala conosco dessa forma, por meio do nosso sentimento? Sim, Deus fala, mas nós temos que filtrar isso com maturidade, com discernimento, para que a gente não seja enganado pelo nosso coração. Então o discernimento é importante.
Porque existem sentimentos que vêm de Deus e sentimentos que vêm de situações comuns que nos cercam. Vêm às vezes dos nossos desejos, que podem ser bons ou ruins. Então eu preciso saber o que é aquilo que está movendo o meu coração. Vamos pegar um exemplo bem interessante aqui que tem nas Escrituras, que é o exemplo da tristeza. Tristeza é boa ou é ruim? A grosso modo, o que nós diríamos, né? Quem aqui gosta de ficar triste? Ninguém vai levantar as mãos, né? Dizendo, nossa, eu adoro ficar triste. Não, ninguém gosta da tristeza. Mas a tristeza, se a gente for pensar agora fora do nosso contexto aqui, né? Dos nossos julgamentos, boa ou ruim? Tem dois exemplos, né? Eu poderia dar mais, vou dar dois exemplos de homens que enfrentaram a tristeza. Primeiro, Judas enfrentou uma tristeza profunda por conta de uma decisão horrível que ele tomou, que foi de entregar Cristo às autoridades judaicas. Outro homem que enfrentou tristeza, embora aqui seja uma parábola, mas ilustra bem onde eu quero chegar, e poderia pegar outros exemplos aqui, e talvez esse personagem de uma parábola ilustre a nossa vida em muitos instantes. O filho pródigo também enfrentou um momento de tristeza depois que percebeu a besteira que tinha feito com a vida dele também. Mas, se queremos um exemplo até mais prático, que não seja uma parábola, podemos pensar no Atos 2, Atos capítulo 2, quando Pedro faz o seu primeiro discurso. E ele prega ali com toda a veemência, falando o que foi feito do Filho de Deus. Quem era aquele homem que fora crucificado aqueles dias, que a maioria reputou como um falso profeta? E agora, né, Pedro ali, cheio do Espírito, traz uma pregação muito forte, vamos usar a linguagem assim, e fala o texto seguinte, que depois que Pedro terminou, quem estava ouvindo se compungiu no seu coração, ou seja, tristeza, angústia, se sentiu quebrantado diante de tudo o que ouviu. Agora, qual o resultado dessa tristeza em Judas e nos homens, ou até no filho pródigo? Nos que ouviram Pedro, né? E no filho pródigo. Em Judas. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Olha o resultado da tristeza na vida de Judas. E o resultado da tristeza na vida do filho pródigo ou dos homens e mulheres que ouviram a pregação de Pedro? Vamos pegar o filho pródigo aqui. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E o resto da história você conhece. Aqueles homens que ouviram a pregação de Pedro, aquelas 3.000 almas que ouviram a pregação de Pedro ali, ele falou, que faremos, pois, meus irmãos? Muito bem, nós entendemos, Pedro, a sua pregação, o que a gente faz agora com a nossa atitude? E Pedro então dá a receitinha para eles, né? Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados. Então nós temos a tristeza aqui, de um lado e de outro. No caso de Judas, provocando a morte. No caso daqueles homens, provocando a vida. E aí, a gente vai para um texto que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios. Ele diz assim no capítulo 7, verso 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então a tristeza no caso de Judas, morte. A tristeza no caso dos ouvintes de Pedro, do filho pródigo, vida. Arrependimento. Então, o que nós sentimos em alguns momentos pode nos levar para opostos, né? Totalmente diferentes. Então, temos que tomar cuidado com os sentimentos. É um sentimento que poderia
trazer um resultado benéfico, só que eu sou prejudicado por ele. O rei Ezequias também passou por uma situação muito difícil. Eu não sei se você vai se lembrar do que aconteceu com o rei Ezequias, mas num dado dia, o profeta Isaías foi enviado por Deus até a casa dele com uma notícia maravilhosa. Qual a notícia? Ô Ezequias, arruma sua casa porque você vai morrer. Imagina você receber uma notícia dessa, né? Então Ezequias fala que ele se humilhou, ele chorou, ele se entristeceu, né? Profundamente. Só que no meio do caminho, Deus, vendo a tristeza do Ezequias, Deus manda o profeta de volta e lhe concede mais 15 anos de vida. Então, tristeza gerando vida. E aí, ele fala uma coisa no capítulo 38 de Isaías, versículo 17, muito interessante. Só que eu peguei a versão corrigida porque ela fala dentro do contexto que eu queria aqui. A tradução dela é um pouco mais perto e mais próximo do sentido da coisa. Ezequias diz o seguinte: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Olha que coisa interessante. Para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ou seja, a tristeza de Ezequias, no caso ali, né? A amargura que ele sentiu por toda aquela notícia que ele recebeu, o levou ao arrependimento, o levou ao perdão dos pecados, o levou a ganhar mais um tempo de vida diante de Deus. Então, um exemplo aqui de como os sentimentos, Deus pode usar eles para comunicar a vontade dele, para nos fazer ordenar os nossos caminhos e assim por diante. Então, queridos, quando nós aprendemos a discernir os nossos sentimentos, né, sob a direção do Espírito, o Espírito ele vai falar com a gente, como nós vimos ontem aqui, né? Quando a gente aprende a discernir os sentimentos, como se estivéssemos assim numa frequência, ligados em Deus, então o que acontece? Nós ganhamos uma ferramenta a mais de como saber a vontade de Deus. Eu ganho uma ferramenta a mais, porque às vezes eu estou no momento de fazer alguma coisa e quando eu penso em fazer, o coração aperta. Opa, hora de pensar um pouquinho mais. Ou às vezes a situação é completamente adversa, mas o meu coração está livre. Então, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma informação, uma exortação muito interessante na carta aos Colossenses, né, capítulo 3, no verso 15, ele diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a paz de Cristo seja o juiz, né? Em outra versão diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, ou seja, aquele que apita, pode e não pode, vai e não vai, né? E assim por diante. Então a paz de Jesus em nosso coração, ela opera como se fosse uma bússola em alguns momentos. E é muito curioso isso, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos no meio de uma situação caótica, mas nós conseguimos sentir a paz de Jesus que funciona como uma bússola nas nossas vidas. E essa bússola ela é muito interessante quando consigo usar essa paz para dirigir os meus passos em alguns instantes. Ocorre o seguinte: nós estamos no meio de uma situação difícil, mas nós sentimos paz em continuar. E às vezes estamos numa situação de bonança, mas alguma coisa nos freia. Eu ia contar no momento da queda o que aconteceu comigo e com a Silvana quando nós casamos. E foi muito interessante. Primeiro nós tivemos assim uma dificuldade que a gente não ganhava muito, né? Nosso salário era um pouco limitado. E aí, o que fazer? Se nós alugássemos a casa para ir colocando os móveis, não tinha como comprar os móveis. Se nós comprávamos todos os móveis, não tinha casa para guardar. O que fazer? Conversamos com os nossos parentes, amigos.
O pessoal que estudou comigo no ITQ vai lembrar disso, que eu guardava um pouco de coisa lá na pensão também. Então tinha coisa na casa da minha sogra, tinha coisa na pensão, tinha coisa na casa de outros parentes. Vamos comprando as coisas. E a Silvana estava preocupada com o nosso casamento. Mas e aí, é casa, a gente não consegue achar casa, a gente não consegue comprar, o que vai ser? E eu me lembro que eu falei uma coisa para ela que foi o seguinte: filha, fique em paz, né? Nem que seja para acontecer o seguinte: no dia do casamento, nós estamos lá no altar, no meio da celebração, e alguém chegar e cochichar no nosso ouvido o seguinte: conseguimos uma casa para vocês. Nem que seja para ser assim, mas tenha certeza, nós vamos conseguir a nossa casa. E descansamos nessa palavra. E na realidade nós conseguimos a casa. Aliás, mais do que isso, nós compramos um apartamento na época. Mas, queridos, aconteceu um fato nas vésperas de assinar o contrato do apartamento. E o que aconteceu? Que a empresa mandou um telegrama para onde eu morava, né, na pensão, para nós irmos assinar o contrato. Só que no dia que eles mandaram o telegrama, eu não estava lá. Eu só fui ficar sabendo desse telegrama no outro dia seguinte, de manhã, no meu trabalho, que os irmãos até me ligaram no trabalho: olha, chegou um telegrama para você aqui, você não estava, voltou. E eu falei: meu Deus, o telegrama, o que é o telegrama? Alguma coisa de assinar um contrato. Eu falei: meu Deus. Eu lembro que eu saí desesperado na hora do almoço para ir até a pensão tentar pegar o telegrama. E o telegrama já não estava mais lá. Então, não, perdão, eu fui até o correio, aqui em São Paulo, no centro, para procurar o telegrama. Falaram para mim que já estava na rua. Mas se estava na rua, pior ainda, né? Eu ia desencontrar do carteiro, não tinha como. Mas eu fui até a pensão e graças a Deus tinha uma pessoa que recebeu o telegrama para mim. Quando eu abri o telegrama, eu quase caí sentado. Por quê? Porque dizia o seguinte ali: você tem que comparecer no dia 26, às 14 horas, para assinar o contrato. Só que um detalhe: já era dia 27 às 14 horas. Eu tinha perdido 24 horas já. Passado 24 horas desde o prazo previsto. E na hora me veio assim uma angústia, mas imediatamente veio uma paz. E a paz veio acompanhada de um trecho da palavra de Deus que o Espírito colocou no meu coração: hoje eu pelejarei por vós e vós vos calareis. Então eu fiquei com aquela paz que veio no meu coração. Voltei para o trabalho e aí eu tenho que agradecer, né? Essas pessoas talvez não ouçam esse vídeo que eu vou colocar aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Eu tenho que agradecer muito ao meu gerente na época, Rubens, que era da Igreja Batista do Morumbi. Agradecer ao diretor da nossa empresa, o pastor Alan, porque quando eu cheguei na empresa, ele já tinha feito toda uma logística ali. A dona Helena, que é a esposa do senhor Alan, pegou o carro, né? No caso, não, perdão, eu estou misturando aqui. O Rubens, no caso, já estava com o carro pronto. Falei: eu levo vocês agora lá no escritório. E nós fomos para o escritório, lá no Butantã, aqui em São Paulo, até a sede, né, da construtora. E o Rubens fez a seguinte oferta para mim. Por ele pertencer à Igreja Batista do Morumbi, lá tinha o deputado Fausto Rocha na época. Ele falou: olha, Fausto Rocha é da nossa igreja, eu posso ligar para ele agora e ele intervém nisso aqui. Eu falei: não precisa. Deus já disse que não precisa fazer nada. Nós vamos ficar quietos e ele vai pelejar com a gente. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Vamos lá para o escritório. E fomos para o escritório. Quando nós chegamos lá, então, 24 horas depois, né, mais de 24 horas nessa altura do campeonato, né, era quase 4 horas da tarde. Então, um contrato assim que não podia perder de jeito nenhum. Financiamento, não podia perder aquele financiamento. E quando eu cheguei na portaria da empresa, só tinha um rapaz atendendo, um menino. E eu falei para ele que queria falar então com o responsável que estava no telegrama, que curiosamente também se chamava Rubens, né? Ele falou: olha, ele não pode atender, ele está hoje só assinando os contratos do pessoal que veio aqui ontem, cuidando dos contratos. Eu falei: você poderia pelo menos tentar? Diga para ele que o Sinésio está aqui e precisa falar com ele. Ele falou: tá bom, eu vou tentar. Ele desceu as escadas, nós ficamos ali, orando, em espírito de oração. O menino voltou. Ele olhou para mim e disse o seguinte: você é o Sinésio? E me falou meu nome completo, mas sim.
Ele perguntou o seguinte: a Silvana está com você? Eu falei: sim, ela está aqui do meu lado. Ela está aqui. Eu falei: então tá bom. O Rubens falou para vocês descerem e assinarem o contrato. Nós não precisamos fazer absolutamente nada. E foi a paz que Deus colocou comigo lá. Na hora que eu peguei o telegrama, eu pelejarei por vós e vós vos calareis. Então, queridos, no meio do turbilhão, aquela paz que Deus coloca, você sabe que você pode avançar. Por outro lado, às vezes está tudo certo, parece que está tudo às mil maravilhas e vocês também têm a percepção que é melhor não avançar. Então a paz de Cristo é essa bússola, ele se guia, né? E na realidade, o que é isso na realidade? É o Espírito, né, que nós falamos ontem, operando aqui dentro dos nossos corações. É outra forma que Deus vai, às vezes, nos direcionar. Então, sentindo o que Deus sente, né? No caso. Essa é a palavra nossa para hoje, né? No como saber a vontade de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós hoje aqui. Nós podemos sentir o que Deus sente pelo Espírito dele. E aí nos movemos conforme ele toca em nossos corações. E quando temos essa sensibilidade, crescemos a esse ponto, dificilmente a gente erra. E pode ser que você não tenha informação nenhuma, mas Deus está do seu lado. E o curioso, que nesse mesmo dia, aconteceu uma outra coisa. No mesmo dia da assinatura do contrato, nós descemos para assinar o contrato e misericórdia, naquela época era um maço de papel desse tamanho que você tinha que assinar. Não assinar tudo, né? Você tinha que assinar algumas páginas e rubricar, né, mais de 200 páginas de contrato, que era o restante. E aí, o Rubens, lá, da construtora, não o meu gerente, ele começou a explicar como é que ia ser o pagamento daquele negócio. E qualquer pessoa em sã consciência que ouvisse aquilo, falava: não, peraí, eu vou desistir do contrato, eu não tenho como assumir essa responsabilidade. Por quê? Vou tentar ver se eu consigo puxar os números para vocês aqui. Os números eram mais ou menos o seguinte: eu e a Silvana juntos, na época, nós ganhávamos 525 mil cruzeiros. Na época, cruzeiro, hein, pessoal? Se você riu, é pecado, hein? Rir da velhice dos outros. Que era 525 mil cruzeiros nós ganhávamos juntos. O Rubens explicou o seguinte: vocês vão pagar durante 2 meses 250 mil cruzeiros. Ou seja, metade do que nós dois ganhávamos juntos. Daqui 2 meses, esse valor vai subir para 500. E vai ficar assim durante 3 meses. Depois vai subir para 750. E mais 3 meses. E vai chegar depois em 1 milhão, aí estabiliza. É óbvio que naquela época os salários subiam todo mês, né? É uma época terrível de inflação que o Brasil viveu aí. Mas a gente ficou assim: será que o nosso salário vai chegar a isso? A gente ficou em dúvida. O Rubens, o meu gerente, olhou para aquilo, ele ouviu, né, ali a proposta, ele falou o seguinte: você vai assinar isso? A Silvana olhou para mim, eu olhei para ela e falei: assina. Ele falou: tem certeza? Eu falei: assina? E até que a gente sai assinando tudo. Assinei tudo. Sei que eu saí de lá naquele dia com a chave do apartamento na mão. Mesmo. O que aconteceu, eu não sei. Eu sei que nós moramos naquele apartamento mais ou menos 4 anos, depois nós o vendemos, e eu nunca paguei 1 milhão por mês. Não entendi nada até hoje, né? E nem quero entender. Então, paz. A paz nos permite avançar, mesmo quando parece que as coisas não estão bem, são desfavoráveis, ou nos faz recuar, mesmo diante daquilo que parece perfeito em alguns instantes. Nós podemos sentir o que Deus sente e andar na frequência do coração dele. Como João, o apóstolo João, né? O mais chegado, que ficava aqui recostado no peito de Jesus, né? Que nós possamos fazer isso em relação ao nosso Deus. Nos encostarmos nele, recostarmos nele, descansarmos nele e pulsarmos o mesmo ritmo do coração dele. Ok? Então, hoje é essa a nossa prosa. Amanhã
nós vamos falar sobre um outro ponto muito importante no como saber a vontade de Deus. E o tema é conversando com outros amigos de Deus. Tema para amanhã. Ok, pessoal? Então é isso. Terminamos aqui a nossa live hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida, né? Te prospere, te dê sensibilidade, faça de você cada vez mais amigo de Deus e te leve e te conserve, melhor dizendo, nessa caminhada eterna, que é saber e descobrir a cada dia a vontade de Deus. Amanhã nós vamos ver a importância de ter outros amigos de Deus por perto, ok? E na última, nós vamos falar sobre os movimentos de Deus, né? Conhecendo os movimentos do Pai. Beleza? Então, peço seu apoio para o nosso canal, A Palavra Responde. Se inscreva lá, né? Graças a Deus, né? Está tendo uma boa procura, mas nós precisamos que você se inscreva ali, ative as notificações, curta os vídeos, compartilhe com seus amigos. Esse vídeo corrigido vai estar lá no canal daqui 1 ou 2 dias no máximo. E importante também, o nosso portal que está já em operação, apalavraresponde.com.br. Eu tenho mais de 23 livros escritos, né? A maioria na forma digital, né? Mídia digital, e-book. E lá, assinando o canal, melhor, sendo usuário do canal, você vai conseguir baixar alguns gratuitamente. Quando puder assinar, se você quiser assinar, vai poder baixar mais livros ainda, inclusive os cursos online que nós vamos começar a disponibilizar. Tá? Então, um projeto muito legal, peço a sua oração por isso, inclusive, né? Para que a gente consiga implantar o nosso curso teológico ali dentro do portal, totalmente online, com um acesso, com um custo bem acessível para o povo de Deus. Uma equipe muito legal sendo formada para isso. Ok, queridos? É isso. Deus abençoe vocês mais uma vez e até amanhã, às 22 horas, onde vamos falar então, conversando com outros amigos de Deus.